Só Cristo, só Cristo. Sem Ele não há salvação. Gostaria que abríssemos as Bíblias mais uma vez no texto de Efésios, capítulo 3, versos 20 e 21. Efésios, capítulo 3, versos 20 e 21. Esta foi a divisa do nosso aniversário. Nesse texto, tivemos as meditações trazidas pelo pastor Edivar Jimenez. Estaremos com uma série de mensagens que estará abordando aspectos que são ressaltados nesse texto. Efésios capítulo 3, versos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos tentar ler juntos todo esse texto? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, agradecemos porque ela nos revela quem Tu és. Nesta hora, Pai, fala ao nosso coração conforme o Teu querer, para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, esta versão que selecionei para que estivéssemos lendo nesse texto, ela traz um detalhe a mais, e então temos utilizado a versão que diz infinitamente mais, e este é o tema que temos utilizado desde o aniversário da igreja. Mas acho interessante essa versão porque esse infinitamente mais é descrito nela como o que costumo dizer do superlativo, do superlativo, do superlativo, do superlativo. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. É como que o texto aqui está expressando esse infinitamente mais com a clareza de quem coloca mais sobre mais, sobre mais, sobre mais. Muito mais abundantemente além. Mas gostaria de que hoje pudéssemos pensar a respeito do início desse texto, aquele que é poderoso. A palavra de Deus se refere a Ele como o Todo-Poderoso. Nós temos na nossa doutrina a maneira de ensinar dizendo que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. A expressão Todo-Poderoso declara esta realidade de que Ele é onipotente, de que Deus é assim todo-poderoso. Na Bíblia nós temos essa expressão utilizada 59 vezes. Mais da metade desse número está no livro de Jó. Jó se refere a Deus sempre como o Todo-Poderoso. E quando a gente conhece a história de Jó e tudo aquilo por que ele passou, e a maneira como ele dialoga com Deus, como ele questiona Deus a princípio, e lá quando vai se aproximando do final do livro, então Deus começa a falar para Jó.
E Deus mostra para Jó que o que ele permite que aconteça é porque ele é o Todo-Poderoso. Por isso Jó se refere a ele desta forma, o Todo-Poderoso. E depois de ser confrontado por Deus, Jó vem a afirmar: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó chega à conclusão de que realmente Deus é esse Deus Todo-Poderoso, e que o questionamento não cabe, porque Isaías vai acrescentar bastante tempo adiante, bastante tempo, porque tem-se a interpretação de que o livro de Jó seja talvez o livro mais antigo da Bíblia, que tivesse sido escrito mesmo antes do tempo de Moisés. E este primeiro livro, então, escrito, o que é que ele declara? Que Deus é todo-poderoso. Deus é poderoso como Criador do universo. Quando a gente começa a pensar no universo, e trabalhamos isso na classe de princípios bíblicos, ao apresentar Deus como Criador, quando a gente pensa no tamanho do universo e de como o universo, tendo sido criado por Deus, é porque Deus é ainda maior do que ele. Quando a gente começa a pensar que as medidas no universo são dadas até certo ponto em anos-luz. Anos-luz, um ano-luz, quer dizer a distância percorrida pela luz durante um ano. Qual pode ser essa dimensão, a distância percorrida pela luz durante um ano? Se a gente tivesse como fazer com que talvez uma fibra ótica estendida ao redor de toda a Terra, e a gente desse um pulso de luz nessa fibra ótica, de tal maneira que esse pulso circulasse a Terra, nós teríamos esse pulso passando no mesmo ponto 7 vezes em 1 segundo. Em 1 segundo, a luz daria 7 voltas na Terra. Aí a gente pensa qual é as distâncias que nós nos deslocamos, que nós viajamos, né? Pois a luz dá 7 voltas na Terra em apenas 1 segundo. E então a gente fica imaginando qual será a distância percorrida durante um ano pela luz, nessa velocidade, que distância percorrerá? A estrela mais próxima do Sol. A estrela mais próxima do Sol está a 4 anos-luz de distância. Ou seja, quando a gente vê o brilho dessa estrela no céu, aquele brilho saiu daquela estrela 4 anos antes. E essa é apenas a estrela mais próxima do Sol. O tamanho deste universo. E aí, quando nós pensamos na grandeza do universo, nós pensamos na grandeza de Deus. E quando pensamos que o universo não foi criado simplesmente na sua inteireza, nessa dimensão tão extraordinária, porque Deus atentou para cada detalhe na sua criação. E a maneira como, se a gente pensar na riqueza que é a nossa mão, o que a gente pode fazer com a mão? Mas a mão ainda é muito grande para a riqueza de detalhes que Deus criou. E como o nosso corpo, nosso organismo funciona de maneira completa, e cada ser na criação tem as suas características próprias. E Deus nos fez a todos diferentes, não tem ninguém igual ao outro. Supõe-se que
no mundo, ao longo da história da humanidade, já tenham vivido cerca de 60 bilhões de pessoas. E todas as pessoas são diferentes umas das outras. A grandeza de Deus, a sua sabedoria, nessa enormidade do universo, Ele atenta para o detalhe. E quando nós pensamos no nosso ser, Deus, na sua grandeza, atenta para cada um de nós. Salmo 19, verso 1 diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. E Deus demonstra o seu poder sobre a natureza. Na história bíblica, nós temos a maneira como Deus faz com que coisas extraordinárias aconteçam na natureza. Ele criou tudo, mas Ele continua com o poder de mover mesmo o que foi criado da maneira como quer. O povo de Israel teve uma prova disso logo no início da sua constituição como povo. Quando Moisés é enviado para libertar o povo do Egito, e o faraó endurece o seu coração para não permitir que o povo saia do Egito, Deus então opera ali maravilhas, cada uma delas dizendo respeito a algum tipo de divindade adorada pelos egípcios. Quando a gente pensa naquelas 10 pragas, elas não foram escolhas aleatórias que Deus usou para castigar o povo do Egito, para que o povo pudesse deixar o povo de Israel sair. Cada uma daquelas pragas estava associada a algum tipo de divindade que era adorada pelos egípcios. E Deus estava mostrando ao seu povo que nenhum daqueles que eram tidos como deuses tinha qualquer poder sobre ele próprio. E que ele tinha o controle de todas as coisas, que nada daquilo era merecedor de adoração, mas ele, como criador e sustentador de todas as coisas, ele sim tinha o controle de tudo. De tal maneira que algo que era objeto de adoração passou a se reverter como algo que trouxe sofrimento, que trouxe dor, que trouxe prejuízo para aquela nação, até que permitisse que o povo de Israel saísse. E nessa saída nós vamos ver Deus agindo, controlando a natureza. Ao atravessar o Mar Vermelho, Deus então abre ali aquele mar e o povo passa a pé enxuto. E depois o mar se fecha e o exército de Faraó é apanhado ali dentro daquele mar. Um pouco tempo mais adiante, Josué vai ter experiência semelhante. Deus está confirmando ali a liderança de Josué sobre o povo. Josué que havia substituído Moisés, e na hora de atravessar o Rio Jordão também cessa as suas águas e o povo passa a pé enxuto. Deus, o Criador, o sustentador, o controlador de todo o universo. E aí a gente vai chegar lá no Novo Testamento e vai encontrar o Senhor Jesus Cristo, dando demonstrações do mesmo poder diante dos seus discípulos. Eles estão no meio de uma tempestade, e parece que nada do conhecimento que aqueles discípulos tinham sobre barcos, sobre velejar, sobre navegação, nada daquilo estava adiantando. A tempestade está para além do que os esforços poderiam superar. E alguém vai e acorda o Senhor Jesus. E acorda até com uma reclamação, né? Acorda com uma queixa. Não te importas que nós morramos aqui? Nós estamos a ponto de afundar, de morrer afogado, e o Senhor está dormindo aí. E aí Jesus se levanta
e repreende o vento, o mar, a tempestade, e o texto bíblico diz que fez-se grande bonança, ao ponto de os discípulos perguntarem uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Deus Todo-Poderoso que se fez homem e habitou entre nós. O Deus Todo-Poderoso que tem o seu poder de controlar a natureza. Mas não apenas a natureza, Ele controla a história das nações. Mencionei o momento quando Moisés é enviado para tirar o povo do cativeiro no Egito, e ali o povo começa a ter consciência de uma nação, quer dizer, já um pouco antes, porque Deus escolhe um homem, diz que ele será pai de uma grande nação. Esse homem, por um filho, aos 100 anos de idade ele tem esse filho, mas esse filho é que dá continuidade a essa promessa de Deus. Esse homem tem 2 filhos, um deles escolhido para ser patriarca dessa nação. Jacó, então, no momento de fome na sua terra, e Deus tendo preparado José para estar numa posição estratégica naquele momento, Jacó sai da sua região e vai para o Egito. E então ali nós temos o povo vivendo no Egito pelo período de 430 anos. Nesse período o povo se multiplica. Jacó foi para o Egito e o registro que é feito é de que 70 pessoas foram com Jacó para o Egito. Na saída do povo, 430 anos depois, o registro é de 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Admite-se que o povo seja de aproximadamente entre 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas. Só para a gente ter uma ideia disso, o município do Recife tem um pouco mais de 1,5 milhão de pessoas. Chegaram 70 e agora são a população do município do Recife, não o grande Recife que tem mais de 4 milhões, não a região metropolitana, mas o município do Recife, com mais de 1,5 milhão de pessoas, é mais ou menos a quantidade de gente que está saindo. Agora, pense, há 430 anos, apenas um pouco menos do que nós temos como idade do nosso país, né? Desde descoberto por Cabral, que então hoje são 516 anos, né? Mas cada um de nós, dificilmente alguém que esteja no Brasil, cuja família está no Brasil há mais de 100 anos, sabe a sua origem. Eu conheço apenas até o meu bisavô Lula Gonçalves, casado com Dona Paulina. Agora, quem foram os pais deles, eu não sei. Não sei como é que é essa história familiar. Mas o povo de Israel, Deus colocou neste povo a consciência de nação, de tal maneira que depois de 430 anos, eles sabem a sua linhagem, sabem de onde vieram. Nós não sabemos se somos descendentes de portugueses, de italianos, franceses, índios, africanos, e na nossa história deve ter toda uma mistura de tudo isso, né? Mas eles sabiam, depois de 430 anos, tinham essa consciência desta herança preparada por Deus, porque Deus estava preparando aquele povo com um propósito especial. E o povo então passa esses 430 anos no Egito. Alguns séculos mais tarde, o povo é cativo novamente
e vai para a Babilônia e ali passa 70 anos. E da mesma maneira Deus levanta alguém que faça com que aquele povo retorne. Isso era uma coisa tão extraordinária que no livro dos Salmos nós vamos encontrar a expressão: então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. O fato de uma nação que trouxe o povo cativo, de repente dizer agora você pode voltar para a sua terra, era algo que não acontecia. Mas Deus estava no controle dessa história. E quando a gente pensa em tempos mais recentes, no ano 70 da nossa era, o povo de Israel foi tomado e expulso da sua região, e viveu espalhado no mundo todo. E viveu espalhado até 1945. Isso significa 1875 anos longe da sua pátria, mas continuando com a consciência de nação. E Deus agindo nas nações, de tal maneira que a Organização das Nações Unidas define, no final da Segunda Guerra, que o povo de Israel deveria ter de volta uma parte da terra que possuía historicamente. Da mesma maneira como Deus levantou Ciro e mandou o povo voltar da Babilônia para Jerusalém, mais uma vez, o povo de Israel está na sua terra. Porque Deus é poderoso sobre a história das nações. E nesta hora nós colocamos a nossa nação diante de Deus. Colocamos a nossa nação em oração diante de Deus, para que Deus esteja escrevendo este momento da nossa história, o momento que estamos vivendo, um momento em que esperamos que a nossa nação possa ser sarada, a nossa nação possa ter aquilo que é sua pior mancha, a corrupção, essa mancha seja removida. Amém? Amém. Mas Deus tem o controle não apenas sobre a história das nações, Ele tem o controle sobre os seus servos. Servos de Deus ao longo da história, que, a princípio, eles próprios não davam nada por si mesmos. Achavam que eram inúteis. Mencionamos Moisés, e Moisés é um bom exemplo disso. Na hora que Deus chama Moisés e diz: Moisés, você vai tirar o povo do cativeiro egípcio. Moisés diz: Deus, manda outro. Manda outro, eu não. E aí ele começa a citar as razões porque é que não pode ser mandado. E Deus vai dizendo: mas eu estarei com você, mas você vai fazer sinais diante do povo, mas seu irmão Arão vai ser seu porta-voz diante de Faraó. Até que Moisés aceita. E é o elemento histórico responsável pela organização daquela nação, pelo estabelecimento de diretrizes nas quais o povo haveria de pautar a sua caminhada. A gente poderia pensar em Gideão. Gideão, quando Deus o chama, e Gideão está preocupado com os midianitas que vinham e tomavam tudo do povo. E quando Deus diz: você vai libertar, ele diz: eu sou de uma pequena tribo de Israel. A minha tribo é a menor de todas. A minha família é uma família pequena dentro da minha tribo, e eu sou o menor dentre os meus irmãos. Eu sou aquele zero lá bem depois da vírgula, né? Mas Deus diz: mas é você que vai. E Gideão então lidera e consegue vitória numa batalha que humanamente poderíamos dizer impossível. O exército de Israel, a princípio, era de 32 mil homens. Mas quando o texto se refere ao exército dos midianitas, o texto diz que era numeroso como a areia na praia do mar. Nem conta, não dá nem o número.
Só o número daqueles que cavalgam já é extraordinário. Mas Gideão, com 300 homens, vence aquele exército numeroso. Porque Deus tem o poder sobre a vida dos seus servos, daqueles que se colocam à sua disposição. Nós poderíamos pensar em Davi. Davi que, na hora que Samuel vai na casa do pai de Davi, e que manda ele apresentar os seus filhos, ele começa com o mais velho, com uma boa apresentação, vistoso. E a princípio Samuel olha para aquele homem e diz: deve ser esse deve ser o rei. Mas Deus diz não, porque Deus vê não como vê o homem. E aí começa a vir o segundo filho e o terceiro, até que vem todos os filhos que o pai apresenta ali. E Samuel diz: oi, você não tem outro filho? E o pai diz: sim, tem um, mas esse é aquele mais novinho que está lá cuidando das ovelhas. E aí Samuel diz: manda trazer. E quando Davi vem, Samuel recebe a confirmação de Deus dizendo: é este. E Davi foi o rei que estabeleceu glória para a nação de Israel e que é lembrado não apenas pelas suas vitórias, não apenas por ser um general de exército capaz, mas porque na sua linhagem haveria de vir aquele que seria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Davi é alguém que Deus chama, mesmo diante do que ele pensava de incapacidade. Mas a gente vê esses vultos lá no Antigo Testamento, e quando a gente chega no Novo Testamento, a gente encontra um pescador, um homem simples, um homem que era até mesmo desprezado pelas autoridades judaicas. Os pescadores, eles não tinham, a gente pode dizer, muita importância social. Mas é por ali que Jesus começa a chamar os seus. Ele começa chamando homens da pesca. E eu fico imaginando naquele momento em que Jesus é levado ao deserto, e ali ele passa 40 dias em oração. E ele está conversando com o Pai. A palavra de Deus diz que ele esvaziou-se da divindade e se fez homem, se fez igual a nós. Nessa situação, ele depende da orientação do Pai. E naquele momento, ali no início do seu ministério, quanta coisa que ele estaria questionando o Pai, como deveria ser o ministério. O Pai acabou de dar a confirmação no momento do seu batismo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E agora Jesus está iniciando o seu ministério. Aos 30 anos, porque esta era a idade que alguém poderia ser chamado de mestre. Alguém poderia ser quem ensina. E agora Jesus então estará selecionando quais são aquelas pessoas que ele haveria de chamar. E naquele momento o Pai revela a ele que não deveria ser um dos sacerdotes, um dos escribas, talvez um membro de um daqueles grupos que compunham a elite religiosa do seu tempo, fariseus, saduceus. O que Deus diz para ele escolher: comece com pescadores. E Pedro é um desses. E a gente vai ver que depois daquele período de convivência com o Senhor Jesus, e depois de receber o poder do Espírito no dia de Pentecostes, ao ser cumprida aquela promessa de que Deus haveria de derramar do seu Espírito sobre todos, Pedro é levado diante do Sinédrio.
O Sinédrio era a Suprema Corte Judaica. E naquele instante, ele é confrontado, é-lhe dada uma ordem de não pregar no nome de Jesus, e ele questiona aquela ordem. Diante da Suprema Corte, ele diz: considerem vocês mesmos, se é sensato que eu esteja obedecendo antes a vocês do que a Deus. Deus é que me manda pregar no nome de Jesus, vocês estão me mandando não pregar no nome de Jesus. E naquele instante, aquele Pedro, pescador humilde, ele silencia a Suprema Corte Judaica. Ou podemos pensar numa outra pessoa no Novo Testamento, podemos pensar em Lucas. Mencionamos Pedro, que vem de uma origem humilde, de pouca instrução, mas Lucas é um médico. Lucas é um médico que recebe o desafio de falar a respeito das grandezas de Deus. O apóstolo Paulo está passando na cidade de Troade, e até o próprio Paulo está ali ainda sem saber ao certo qual deve ser o seu local de pregação, seu próximo local de pregação. Ele tinha tentado ir para a Ásia, mas Deus disse para ele que não era a Ásia. Ele tentou ir para a Bitínia, Deus disse para ele que não era a Bitínia. Paulo sai meio que atônito, seguindo em frente, e chega a Troade. Ali ele encontra Lucas. A gente não tem o relato desse encontro, mas o que a gente tem é que a partir daquele momento Lucas se incorpora à equipe missionária. E então, a partir dali de Troade, Lucas agora ele passa a vivenciar aquilo que o apóstolo Paulo, junto com os seus companheiros de viagem, estão tendo da ação de Deus na vida. Alguém já disse que o livro de Atos dos Apóstolos, poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. A maneira como o Espírito Santo agiu através dos apóstolos. A maneira como aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Era o Espírito capacitando aqueles servos de Deus para realizarem o que Deus tinha para eles. E então Lucas se incorpora àquela equipe, e ele passa a fazer o registro do que acontece. Lucas vem a ser quem escreveu o livro de Atos. E os estudiosos o identificam como um historiador. Alguém que está acostumado ao registro histórico. Porque Lucas, a gente vai notar tanto no Evangelho de Lucas como no livro de Atos, que ele situa bem cada acontecimento. Ele situa no tempo. Ele vai dizer quem era o governador, quem estava em quais funções, quem era o sumo sacerdote. Ele situa ali no tempo aquilo que acontece. E aí Deus se utiliza desse historiador. Esse historiador que vem a vivenciar essa história. Lucas não apenas fala daquilo que ele ouviu falar. Ele não apenas registra aquilo de que ele teve conhecimento porque alguém lhe disse. Ele tem registro dessa forma, mas ele registra com o conhecimento também de quem vivenciou parte dessa história. E acontece que Lucas registra essa história da igreja cristã primitiva nesse livro de Atos dos Apóstolos em 28 capítulos. E nós estamos escrevendo o 29º capítulo dessa história. Ou quem sabe, já estamos num número muito mais elevado, em função de que cada geração que nos precedeu escreveu um capítulo dessa história da igreja do Senhor Jesus. Pessoas que se colocaram como instrumento de Deus para a realização da sua vontade.
Podemos encontrar ao longo da história pessoas que se destacaram na liderança, apresentando a riqueza do Evangelho, a importância da palavra de Deus para o nosso ensino. Mas vamos encontrar pessoas que talvez tenham passado despercebidas na história, mas que foram instrumentos de Deus para a realização da sua vontade, em circunstâncias que talvez não tiveram um registro histórico, mas vidas foram alcançadas por vidas, vidas que edificaram vidas. Você pode pensar na sua própria vida cristã. Quem foi a pessoa que lhe anunciou o Evangelho? Que mostrou para você o Evangelho? Quem foram aquelas pessoas ao longo da sua história que lhe ensinaram a palavra de Deus? Pessoas que marcaram a sua vida pela maneira como pegaram a palavra de Deus e mostraram a sua importância e de como ela é um manual de vida. Todas essas pessoas foram servos de Deus que se colocaram nas suas mãos, e Deus, pelo seu poder, como todo-poderoso, Ele agiu através dessas pessoas na sua vida. Nós estamos escrevendo os novos capítulos dessa história do livro de Atos. O que é que gostaríamos de deixar escrito? Talvez a gente pense, pastor, mas o senhor está aí na plataforma falando para um número grande de pessoas, eu não sei fazer isso. E Deus não vai pedir de nós nada além daquilo que Ele já nos capacitou para fazermos. O que Ele requer de nós é diferente para cada um do jeito que Deus fez. Deus não vai requerer de mim. Se você diz, o senhor está falando aí para um número grande de pessoas, Ele não vai requerer de mim aquilo que Billy Graham fez na sua vida, de falar para milhões e milhões de pessoas. Ele não vai requerer de você, de mim, além daquilo que Ele nos capacita para fazer. Da mesma maneira como Ele capacitou Moisés, Josué, Gideão, Davi, Pedro, Lucas, independentemente de formação e de origem. Pedro, alguém bem simples. Lucas, um erudito, alguém que tinha uma formação que a gente chama hoje superior. A ambos, Deus usa da maneira que Ele quer. O pastor Edivar, numa das mensagens, ele mencionou que o chamado de Deus é para todos e não só para o trabalho eclesiástico, mas também para o trabalho fora, na sua profissão, de poder usar a sua profissão para isso. A gente pode, utilizando o exemplo de Lucas, que era um médico pode ser instrumento de Deus para apresentar a mensagem do Evangelho a outros médicos. E assim em todas as profissões. Deus deseja usar a cada um de nós, e Ele é poderoso para isso. O poder é dEle. Esse Criador de todas as coisas, que tem o controle de tudo na natureza, na sua criação. Este que tem o controle da história das nações. Este que utilizou seus servos no passado. Ele nos usa hoje da maneira como Ele quer. E Ele deseja fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós. Que possamos escrever os novos capítulos dessa história. Talvez você diga, pastor, mas eu tenho apenas um versículo nessa história. Que seja. Vai ser o primeiro versículo, né,
dessa sua parte da história. E Deus é que dirá o alcance daquilo que Ele tem para cada um de nós. Um missionário foi enviado para a China, e durante o seu ministério, ele ficou frustrado porque ao longo de toda uma vida de pregação, ele alcançou pouquíssimas pessoas. Mas uma pessoa que ele alcançou na sua pregação foi utilizado por Deus para a pregação do Evangelho a milhares de pessoas que se colocaram aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos o tamanho daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Pastor Edivar citou também o exemplo de Ananias. Ananias que entra na história de uma forma tão discreta. Ele é enviado apenas para falar com Paulo. A princípio temeroso porque Paulo perseguia os cristãos. Mas ele obedece, ele aceita, ele vai. E ele diz a Paulo: Paulo, o Senhor te escolheu para que você pregue o Evangelho aos gentios. Você vai falar para reis, para autoridades. E aí a gente sabe quem foi o apóstolo Paulo. Ananias foi alguém usado por Deus para falar a Paulo, que falou a tantos milhares de pessoas. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos. Agradecemos porque a Tua palavra nos mostra o Teu poder. Nós podemos ver o Teu poder nas coisas criadas, como diz a Tua palavra, os céus declaram a Tua glória e o firmamento anuncia as obras das Tuas mãos. Assim, Senhor, nós entendemos que tudo que foi feito pelos Teus servos do passado foi pelo Teu agir na vida de cada um deles. Que possamos nos colocar também como servos Teus úteis para a realização da Tua obra, sabendo que o poder vem de Ti, Tu és todo-poderoso. E assim, Senhor, é que nós nos colocamos como meros instrumentos para que Tu possas agir na nossa vida. Fala ao nosso coração, desperta-nos do comodismo, desperta-nos de estarmos desatentos à Tua voz e que possamos ouvir a Tua voz e colocar em prática o que é a Tua vontade, para que o Teu nome seja engrandecido através da vida de cada um de nós. Sabemos que Tu tens todo o poder. Age, Pai, em cada um de nós, conforme a Tua vontade, pela Tua soberania. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém.